Abra sua Bíblia no livro de João. Se você trouxe Bíblia ou tem um meio eletrônico de ler a palavra de Deus, você possa fazer essa leitura. Eu quero te convidar mais uma vez, nós vamos fazer a leitura, vamos ficar de pé, vamos colocar de pé para leitura, dá para acompanhar. Eu gostaria que você pudesse acompanhar essa leitura juntos do livro de João. O tema do sermão de hoje é as propostas. Se você já leu esse texto várias vezes, você vai descobrir que nesse texto existem dois personagens que dialogam. Um deles se chama Jesus de Nazaré, que foi convidado para participar do evento, e o outro é o mestre Sala, aquele que preparava as festas, que preparava a etiqueta das grandes festas. Então eu gostaria que você prestasse atenção. Os dois dialogam, os dois conversam durante o acontecimento, devido a algo que aconteceu que nós já sabemos, e no final eles apresentam as suas propostas. Eu gostaria que nós pudéssemos observar sobre isso. João capítulo 2 diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da, e estava ali a mãe de, e foi também convidado Jesus e os seus para as, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe, não tenho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos, e cada uma cabiam 2 ou 3 almudos. Dá mais ou menos, dependendo do que a gente calcular aqui, nós podemos chegar até a 720 litros. Os cálculos menores apontam cerca de 420 litros. Os maiores poderiam ser em torno de 720 litros. Deu para ter mais ou menos? A festa não era pequena, pessoal. Mais ou menos aí, nós temos aí cerca de 700 e, dependendo da maneira de preparar, até 1.500 garrafas de vinho. Não era nada simples, né? Era uma grande festa, tá bom? Disse-lhe Jesus: enchei de água essas, e encheram-nas até transbordar. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre. E o pessoal fizeram o que? E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala, o esposo, e disse: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já tem bebido bem, então eles colocam o, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Todo mundo faz assim, pessoal. Por que você está fazendo isso, rapaz? A regra aqui é a seguinte: a gente dá o bom vinho depois que o pessoal começa a beber, que eles não sabem mais o que é bom nem o que é ruim. A gente mete vinho de segunda, de terceira, de quarta e de quinta. Por que você fez isso? Por que você começou a estragar o meu trabalho? Quem cuida do ritual sou eu. Então você guardou o bom vinho para o final. Querido Deus, abençoa a tua palavra, Deus, nesta manhã, nesta noite. Abençoa, Deus, as nossas vidas. Guarda-nos, ó Senhor, da proposta que nos leva a começarmos bem e a terminarmos mal. Mas orienta-nos, ó Deus, com a proposta de Jesus, que começa bem e termina melhor. No nome de Jesus, Deus, abençoa a tua palavra já tem. Cada vida preciosa que está aqui, nós possamos crescer e andar na tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. A Inglaterra teve um homem muito rico chamado Barão de Rothschild, e o Barão de Rothschild resolveu para si e para os seus amigos preparar o melhor vinho que o mundo pudesse oferecer. Ele plantou uma vinha, com toda a sua riqueza, com toda a sua fortuna disponível. Ele preparou essa vinha e ao longo dos anos ele espalhou a cultura de que ele havia preparado o melhor
vinho do mundo. Um outro magnata australiano conheceu a vinha, se impressionou com o projeto e resolveu fazer algo melhor. Convenceu os herdeiros da família que a vinha estava plantada no lugar errado e que o clima da Austrália seria o melhor clima para aquele tipo de uva, para aquele tipo de vinho. Fez uma pesquisa e transplantou a vinha da Inglaterra para a Austrália e fez a propaganda de que o melhor vinho do mundo agora ia ficar melhor ainda. Ano passado, outra pesquisa que eu fiz, eu não tomo vinho, mas gosto de pesquisar por causa da Bíblia, que fala tanto em vinho. Eles conseguiram vender uma garrafa do vinho herdeiro do Rothschild por cerca de 525 mil reais. Agora você imagine se alguém tivesse 1.500 garrafas do vinho do Rothschild. Ou se não fosse 1.500, se fosse apenas 500 garrafas. Você já fez as contas, não? Eu fiz. Seria um patrimônio mais ou menos de 260 milhões, se fosse só 500 garrafas. Se fosse 1.500 garrafas, seria um patrimônio de quase 1 bilhão. 700, cerca de 800 e algumas coisas aí, 880 milhões. Eu comecei a pensar sobre isso, estudando, pesquisando. Eu falei, eu imagino a qualidade do vinho que Jesus colocou na mesa. Jesus nunca colocou nada de segunda para ninguém, de terceira, na verdade. Diz que tudo que ele fazia era perfeito. Eu tenho absoluta certeza que os convidados jamais souberam do valor daquele precioso vinho que foi colocado na mesa naquela noite. O mestre Sala ficou revoltado, na verdade. Aquele rapaz que cuidava do cerimonial, segundo os pintores renascentistas e estudiosos daquela época, a festa foi preparada para um grupo grande de pessoas. Era uma grande festa. E todos nós sabemos que quem faz uma festa, quem oferece uma festa aos amigos, o grande objetivo da festa é agradar as pessoas convidadas, é fazer com que as pessoas se sintam bem, na sua casa, no seu ambiente. E o mestre Sala, vendo aquilo, chegou para o dono da casa, olhou para o dono da casa e disse assim: olha, rapaz, você estragou o cerimonial, você estragou a festa, não é assim que se faz. Eu trabalho nisso faz muito tempo, fiz mestrado, doutorado, estou acostumado a fazer as festas do pessoal tudo aqui, por isso que você me convidou, minha reputação jamais falhou. Mas a gente não faz assim, não é assim que a gente trabalha. A gente começa, a gente serve o bom vinho, e vai servindo o bom vinho. À medida que o bom vinho vai sendo servido, as pessoas começam a beber, e à medida que as pessoas começam a beber, as pessoas vão se embriagando, e à medida que as pessoas vão se embriagando, a gente vai servindo um vinho de qualidade inferior. Na verdade, a gente começa com o melhor e termina no mosto, termina, como diria o nordestino, termina na cachaça. É assim que a vida funciona. É interessante que, se você observar a proposta do mestre Sala, que não era dono da festa, era só um mestre, a proposta dele tem muito a ver com a proposta de vida. Na verdade, quando você anda, quando você vive, quando você partilha a vida em muitos lugares, você vai sempre encontrar pessoas dizendo que você deve viver a vida. Aproveite a vida, aproveite a juventude, aproveite a melhor fase da sua vida. Eu convivi muitos dias, muitas vezes, com essa realidade dentro da minha casa, e meu pai dizendo: meu filho, você está perdendo o melhor da vida. Quantos amigos eu não tinha quando chegava na faculdade, quando cheguei em alguns lugares, por onde andava, que as pessoas diziam: o que é que você está fazendo da sua vida, jovem? Você tem 22, 23 anos, vê que mundão está aí para você. O mundo sempre tem uma proposta, onde ele diz que você deve começar usufruindo do melhor que Deus criou, mas ele nunca te diz que você pode terminar a sua vida numa grande tragédia.
você pode terminar a sua vida completamente infeliz. Todos os dias, na nossa vida, todos os dias, o nosso viver, todos os dias, os nossos diálogos com amigos, com pessoas, você vai ouvir alguém que está fazendo a proposta do mestre sábio. Só que naquele casamento aconteceu algo que não é comum. De repente o número de convidados excedeu a expectativa. De repente o número de pessoas que estavam presentes superou tudo aquilo que estava no script. E o mestre, que era mestre de fazer bons casamentos, não foi mestre na arte de calcular o final. Ele sabia muito bem qual vinho servir, mas ele não teve a maestria, não teve a capacidade de fazer um cálculo exato para que aquela festa não terminasse numa grande vergonha. E a mãe de Jesus, sabendo, vendo todo aquele contexto de luta, aquele contexto de dificuldade, aquele contexto de problemas, Jesus disse o seguinte: olha, tem uma pessoa aqui que pode resolver o problema, façam tudo o que ele mandar. E fala: Jesus, ainda não é hora, não chegou a minha hora, por que não tenho eu contigo, mulher? Eles fazem tudo o que ele mandar. E havia ali cerca de algumas talhas, 6 talhas, cada uma cabia 2 ou 3 metretas ou 3 almudes, com a capacidade de 100, cerca de 120 litros. E ali Jesus disse: coloque água, e colocaram água, e Jesus usa o seu poder para transformar a essência da água em vinho, e aquele vinho tinha características especiais. Eu tenho certeza, pessoal, que se o noivo tivesse guardado umas 50 garrafinhas daquele vinho de Jesus, hoje ele bateria o vinho do Barão de Rothschild de lavagem. Primeiro, vinho bom. Segundo, idoso. Terceiro, toque celeste. E hoje o pessoal estava vendendo aí suco desse vinho, né, por uma fortuna incalculável. Então seria certamente o melhor vinho. As pessoas não tinham noção do presente que Jesus ofereceu. As pessoas não têm visão do projeto de Deus para suas vidas. As pessoas não têm visão de como Deus nos ama, de como Deus quer o melhor para todos nós. As pessoas não têm percepção da maravilha que é o amor de Deus pelas nossas vidas. Elas não conhecem nem sequer o valor econômico da festa. A gente nem calcularam que o presente de Jesus, a pessoa foi um sucozinho, nem calculou o valor do presente que Jesus deu para o noivo. Eu tenho quase certeza, depois que eu fiz as contas todas, que o presente de Jesus para o noivo foi talvez o melhor presente que o noivo recebeu. Se você calcular o vinho a 10, dá cerca de 15 mil, a 100 dá 150. Se começar a subir no padrão Rothschild, acabou, os números começam a triplicar. Deus sempre ofereceu para os seus filhos o que ele tem de melhor. Deus não quer estragar a sua vida, nunca quis. Deus não quer que você seja infeliz, nunca quis. Deus não quer que você viva uma vida de opressão, nunca quis. Deus não é escravizador, nunca foi. Deus não quer acabar com a sua liberdade, Deus não quer acabar com a sua alegria. Deus eterno quer que você viva bem. Mas houve uma época em que um mestre entrou atravessado pelo jardim e fez uma proposta, dizendo que isso não era verdade, e que a proposta de Deus era uma proposta opressora, que ele tentava nos manter e nos manipular. Quando nós olhamos para esse texto, amados irmãos, o homem, tendo visto o que aconteceu, disse-lhe: todo mundo faz assim, pessoal. Todo mundo faz assim. Todo mundo, exceto Jesus de Nazaré. Uma das coisas que eu mais gosto, muitas vezes, é quando as pessoas falam: todo mundo é assim, exceto Jesus. Todo homem faz assim, mas tu guardaste até agora o bom vinho, o melhor vinho. O melhor ficou guardado. Mas ele não sabia que aquele era apenas o primeiro milagre de Jesus de Nazaré. Não era o último. Aquele milagre era apenas o primeiro. Apenas e tão somente o primeiro. Porque o último e grande milagre não é oferecer aos homens o vinho da terra. O último e grande milagre do Senhor Jesus é oferecer ao homem a alegria eterna, mesmo sem vinho, mesmo sem bebida.
Na vida, diariamente, você vai encontrar algumas propostas. Preste atenção. Todos os dias é possível que você ouça uma dessas propostas. Mas a proposta do mundo é: você começa bem, você começa hoje bem, vivendo, gastando, usufruindo, fazendo tudo que a vida te oferece. E como vai terminar? Eu não sei. Mas a proposta de Deus é: você começa a caminhar com Deus, provando o melhor da vida. E o melhor da vida nunca termina. Nunca se acaba. Durante a sua vida, durante a sua caminhada, durante o seu projeto com Deus, você possa pensar profundamente sobre isso. E que no final, você saiba tomar a correta decisão e fazer a opção pela proposta de Jesus no seu viver. Vamos ficar de pé, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia. E te agradecemos, ó Deus, porque o bom vinho nunca se acaba. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Jesus não fez como todo homem faz. Ele não enganou ninguém. Ele não começou oferecendo algo bom para depois mudar para algo ruim, para depois as pessoas perderem o sentido e a noção do que elas estavam fazendo. Obrigado porque Ele ofereceu o melhor. E ao oferecer o melhor, Ele continuou mostrando aos seus discípulos que a vida com Jesus é uma vida melhor a cada dia, a cada instante, a cada oportunidade. Firma, Deus, essa palavra e essa proposta nos nossos corações, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.